Bom, estamos reunidos mais uma vez nesta seara de luz, como a minha oportunidade de compartilhar essa doutrina da qual eu acredito e me coloco como aprendiz, e a oportunidade que eu tenho de convidá-los a alguns momentos de reflexão. André e Pedro eram irmãos e apóstolos do Mestre Jesus. Pedro, a Igreja Católica santificou, virou São Pedro. E quem de nós já não ouviu falar, né, que ele tem a chave do céu, né, dos portões do céu, né? Quem sim, quem não, quem entra e quem não. E também o coordenador do tempo. Se é uma semana muito quente, a gente pede para São Pedro, né, traz uma chuva. Se é uma semana de muita chuva, São Pedro desinstala e volta aí o sol, porque a gente está com saudade. Mas hoje a gente vai falar do apóstolo Pedro. Ele não se chamava Pedro. O nome de batismo era Simão. E foi Jesus que deu esse nome a ele. Quando Jesus o conheceu, chamou de Cefas. A língua da época era o aramaico. Então ele chamou de Cefas. A hora que você vai traduzindo, ele vem força, rocha, pedra, Petrus, Pedro. Quando chega na nossa linguagem, Pedro. Alguns evangelhos colocam como Simão Pedro, outros tratam só como Pedro, mas nós estamos falando da mesma pessoa com o nome de batismo Simão. Ele e o irmão eram pescadores, todos eles de origem humilde, e uma coisinha que diferenciava Pedro é que era tudo muito simples naquela época, mas ele era casado. E a esposa, como tinha uma situação financeira melhor, então eles tinham uma casinha, o abrigo deles era próprio, vamos dizer assim, né? Mas continuava trabalhando, pescador, né? Continuava na sua atividade. Mas o Mestre Jesus, ele não viu de nenhum apóstolo, assim como não vê de nenhum de nós, a maneira que estamos. Não é a forma que nós nos apresentamos. Na verdade, ele vê de cada um de nós e viu dos seus discípulos o que temos em essência, o que somos na verdade, o nosso sentimento real, né? É ele, e além de ver este sentimento, ele ainda vê mais tudo que a gente pode melhorar, tudo que a gente pode crescer, tudo aquilo que o Pai nos deu como dom, como semente, como um botão de flor a desabrochar. Ele tinha total noção de quem seriam os seus discípulos e ele tem total noção de quem somos nós. E se a gente começa a olhar nos evangelhos, falando de Pedro, vendo as suas características, a gente encontra no evangelho de Mateus uma das passagens quando o Mestre Jesus caminha pela água, né? Os discípulos estão reunidos no barco, Jesus começa a caminhar, e na hora que eles veem aquele, acham que é um vulto, eles começam a gritar, porque é um fantasma, e com aquela confusão, o mestre mesmo diz: acalme-se, sou eu. E Pedro sai à frente de todo mundo, fala: mestre, se és tu, peça para que eu ir, me ordene para que eu vá até você. O mestre, numa palavra só, respondeu para ele: vem. E ele, impulsivo, foi, desceu do barco, caminhou, deu 2, 3 passos. Quando ele se tocou o que estava fazendo, veio o medo e ele começou a afundar. Foi o próprio mestre que colocou ele de volta para o barco. Mas o que é isso? É impulsividade, não é? E é uma faca de 2 gumes. A gente sai, né, de um momento de ficar estagnado para uma atitude, para um movimento, mas quando vem de forma impulsiva, nem sempre dá certo. Às vezes a gente responde de uma forma mais grosseira, de uma forma atravessada, toma atitudes diferenciadas e depois fica difícil para conversar. Então Pedro tinha essa impulsividade, né? E outra característica é quando o Mestre Jesus convida os irmãos e convida, né, para segui-lo, para deixar as coisas materiais, para que possa seguir nessa evangelização, ele é o primeiro a responder: tudo bem, deixo tudo e vou, mas o que é que eu ganho com isso? Não é? Um pouquinho de interesse, assim, um pouquinho de interesse, assim, interesse mínimo, um tiquinho, não é uma
coisinha de nada. Encontrado em Pedro e encontrado em nós? Fica com silêncio, cada um responde para si, não vai precisar levantar o braço, né? Também não estamos aqui já estamos filmando, não estamos podendo identificar, né? Encontrado em Pedro, encontrado em todos nós. Só que este homem impulsivo, esse homem de características interesseiras, num dia que ele vem de pesca, com o barco lotado de peixe, já tem um comprador na praia e falou, vou levar tudo. E ele começa a separar os maiores peixes. E o comprador diz, esses peixes você coloca o valor dobrado porque eu vou levar tudo. Ele falou, esse não. Ele tinha um amigo pescador, casado, também com um filho que estava doente, sem conseguir trabalhar, ele separou aqueles para poder entregar para o amigo. Então, se nós olharmos, a doutrina nos convida a conhecermos, a olhar para dentro de nós. E se nós vamos nos buscar este conhecimento, nós vamos achar os pontos positivos, porque todos nós temos as nossas virtudes, sem exceção, sem nenhuma exceção. E vamos achar os nossos vícios morais. Aquele que nós já temos está aí para ser fortalecido. Quando a gente é caridoso, quando a gente é benevolente, quando a gente sabe o valor da caridade, que não é só material, quando você doa o seu tempo, quando você sabe o que vem à nossa frente todos os dias, né? Isso tudo precisa ser fortalecido. Mas quando olhamos para dentro de nós, e não é fácil, coloca um holofote enorme dizendo assim, ó, é aqui, ó está a inveja, aqui está a maledicência, aqui está a falta de perdão. Então, os nossos vícios morais, nós também temos. Se nós não tivéssemos, não estaríamos neste planeta. Planeta Terra, né? Estamos aí num mundo de provas e expiações, em processo de regeneração, sim, mas num mundo de provas e expiações. Então, a gente olha para dentro de nós para poder reconhecer. E vejam só, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz assim, sede perfeitos. E tem uma máxima, que está também no Evangelho de Mateus, onde o Mestre Jesus diz para os homens daquele momento, sede perfeitos conforme Deus é, o nosso Pai é. A importância do conhecimento, a importância da leitura e do grupo de estudo é tamanha, porque o Kardec, nesse capítulo, ele vem dizendo que o mestre em nenhum momento disse aquela máxima para ser levado ao pé da letra, porque ele precisava, da época, dar um exemplo. E quem queria dar de exemplo? Que não fosse o Pai e na sua perfeição. Então, sede perfeitos conforme Deus. Hoje a gente tem os livros, né? Quando diz qual é o modelo, a imagem e tal, hoje sim nós falamos nas obras o Mestre Jesus, mas na época era o Mestre evangelizando. Quem ia falar? Ele ia falar do Pai. Então nós temos condições de entender que o valor de perfeição de Deus é absoluto, é infinito. O nosso é relativo. Mas dentro nosso a gente tem muito a aprender, muito a melhorar. Né? Nós temos muito aí. É isso o Mestre Jesus viu nos seus discípulos, viu em Pedro e vê em nós. E o Mestre, e Pedro, que acabou na passagem dos Evangelhos, diz, ele negou Jesus 3 vezes, né? Diz que adorava, diz que gostava, e antes do galo cantar, ele ia renegar 3 vezes. Renegou o Mestre Jesus, ele já estava com Caifás. Tudo que ele falasse já seria contra ele, já tinha batido o martelo de que forma ia acontecer com ele. Ele acompanhando o mestre até onde ele podia, ele estava no portão, ele ficou o tempo inteiro junto com o mestre. Quando ele foi reconhecido, falou, eu conheço você que anda com Jesus. Ele, não, eu não ando com Jesus. Vai do outro lado da casa, não, eu já te vi com ele, eu não. E ele foi negando. Então, mesmo nas nossas ações, nas nossas ações negativas, até isso a espiritualidade, o Mestre Jesus vê onde está a nossa intenção. Muitas vezes a gente entende que precisa perdoar, mas acha bonito do outro, coloca para o outro, mas para mim não. Manda perdoar, não sabe a minha história, senta aí que eu vou te contar.
O perdão é para todas, é para todos. E aí quando eu sei que eu entendo que eu preciso perdoar, mas quando acontece alguma coisa e me abala, mas eu peço ao meu mentor que me ajude, que eu preciso entender. Eu entendi a necessidade do perdão, mas vem as diversidades, vem a forma que não condiz com o que eu acho, vem as coisas acontecem no dia a dia e eu vou. E se a gente não digere tudo isso, não coloca isso na oração e não pede essa força, a gente mostra que quer realmente perdoar, a gente adoece. O que são as doenças que não se dão a mágoa que fica parado dentro de nós? Enquanto a gente não trabalha e não limpa isso, não renova, a gente ainda há a possibilidade de não chegar no corpo físico. Vem do espírito, passa do corpo do espiritual, se chega no corpo físico, nós precisamos cuidar, é nossa obrigação. Mas a gente pode fazer um trabalho muito bonito sobre a orientação divina, sobre as leis morais, tudo isso aí que é colocado. A doutrina tão consoladora e ao mesmo tempo tão esclarecedora, os livros que formam a obra básica, o livro dos Espíritos, o Médio, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma luz para nós, não uma luz para ficar aqui. Né? Hoje tem sorteio. É uma capa belíssima, é uma obra belíssima. Se eu deixar na minha casa, em cima do móvel, ele vai ser o quê? Aparadouro de pó. Agora, se eu for conhecer, se eu buscar os ensinamentos, se eu buscar essa transformação, se eu pedir essa ajuda para colocar as leis morais, as leis divinas, as leis que constam no Evangelho, até isso é visto pela espiritualidade, o que eu coloco de vontade. Então, o mesmo Pedro, que tanto falam que renegou, era o Pedro que o Jesus pediu para ajudar na última ceia. É o Pedro que estava na transfiguração, quando o mestre subiu no monte, que se iluminou inteiro, ele estava junto. E depois do Cristo, né, quando ele continua na evangelização, quando ele continua fazendo, ele inaugura a Casa do Caminho, recebendo tantas pessoas e não tinha condições, chegava mais gente do que eles tinham condição financeira de alimentar. Ele saía todo dia em busca de alimento, em busca de ajuda para trazer no final do dia, para alimentar as pessoas que estavam lá. Então foi muita coisa deste evangelista, foi muita coisa de Pedro. E tanto aquela pergunta, aquela resposta que ele deu no começo, falou, eu deixo tudo e vou atrás, o que eu vou ganhar? Ele entendeu exatamente tudo. Conta a história, está numa obra belíssima chamada Antologia Mediúnica do Natal, de Humberto Campos. Conta a história que ele com 80 anos de idade, em Roma, e continuava levando o Evangelho, só que tinha que fazer escondido, porque se fosse aberto no período de Roma, eles iam ser mortos, eles iam presos. Então era feito no cemitério, tudo camuflado. Muita gente desencarnou para a gente estar aqui hoje, numa reunião pública de portas abertas, falando do Evangelho, ao longo dessa caminhada toda. E ele, numa dessas reuniões, próximo aos 80 anos, os soldados invadiram este cemitério e levaram preso. E aí saiu o veredito que ele ia ser martirizado. No dia que tiraram ele da prisão, um homem franzino de 80 anos, mas de um coração maior do que ele foi durante desde a prisão até onde ele ia ser martirizado, aquilo foi dando saudade do Mestre Jesus. Ele foi conversando com Jesus, falando, Mestre, traga pessoas mais fortes, mais jovens para continuar essa caminhada, e sendo levado para ser martirizado. E foi dando uma saudade de Jesus, uma saudade do Mestre. Quando ele chega, colocam ele numa tábua, vem pregar as mãos e os pés e colocam aquele senhor de 80 anos de cabeça para baixo. E ele até então não estava sentindo, ele estava tão envolto com aquela saudade de Jesus, com tudo aquilo que estava trazendo, que ele não sentiu. E demorou a desencarnar. Até que um dos soldados viu que ele não desencarnava, já estava todo machucado, pegou uma pedra e atirou com tudo
a pedra caiu bem no cantinho, aquilo jorrou e ele desencarnou. Ele consegue desencarnar num torpor, foi a única coisa que ele sentiu, ver o corpo físico, e na hora que ele olha para frente, que vem um clarão, ele reconhece o Mestre Jesus. É o Mestre que vem buscá-lo como um pai vem buscar um filho. Aconchega ele nos braços e leva para mundos superiores e mostra tudo que tinha preparado. Falou, você fique à vontade, você deslumbre tudo isso, você descanse quanto tempo precisar. 2 semanas depois o mestre volta e diz a mesma coisa, fala, Pedro, fique o tempo que for necessário, mas eu não posso mais ficar aqui, eu vou para lá. E aponta um lugar no orbe escuro. Aí ele falou, mas vai para onde? Ele falou, enquanto tiver um choro na terra, a minha missão não está acabada. Você pode ficar descansando, mas eu vou voltar. Ele falou, então eu vou junto. E eles voltaram para Roma e chegaram na Roma, véspera de uma noite de Natal, com os cânticos natalinos. E Pedro se emocionou. Aí o mestre bate no ombro dele e fala assim, Pedro, estão chamando você lá, ó. O soldado que atirou a pedra, que foi fatal, estava ajoelhado no túmulo de Pedro, com os filhos no colo, doente, e pedindo para que Pedro fizesse o milagre. Porque ele entendeu, depois que ele passou por isso, ele entendeu, ele estava convertido, ele entendeu o que tinha acontecido, entendeu tudo que Pedro fez em nome de Jesus, todas as pessoas que foram salvas, e ele dizia, não sou eu sou homem que nem vocês, não se ajoelhem nos meus pés, fique de pé, eu sou homem, não sou eu fazendo, com toda a humildade. Aquele soldado ajoelhado na campa dele, pedindo para salvar o filho que estava doente. Ele vai até esse homem, coloca as mãos, essa criança melhora, aquele soldado sai de lá carregando os filhos numa felicidade tamanha que viu que o menino muito doente, que estava desenganado, saiu de lá curado. E aí fica a lição. Para aquele que despertou, estava começando a caminhada. E para Pedro, só estava continuando. Ele continuou junto ao Mestre Jesus. O mestre o convidou, quando jovem, para ser o seu seguidor. E via dentro dele todas essas possibilidades. E nós estamos sendo convidados todos os dias pela espiritualidade, pelos nossos mentores, pelo Mestre Jesus, pelas lições da doutrina que nos reúne nesta noite. Vamos aceitar esse convite. A cada dia sendo uma pessoa melhor, dentro da nossa área de atuação, só nos faz uma caminhada mais tranquila, nessa caminhada evolutiva. A gente tem tanto para aprender, tem tanto para desenvolver, e eles têm tanto para nos dar. Tem uma doutrina, uma filosofia japonesa que canta um trechinho de música que diz assim, Deus é o amor que somente dá. Esse é o nosso Pai. Que Ele nos abençoe. Obrigada pela atenção.